Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje para nossa terceira live de direito do consumidor. Tivemos uns probleminhas aqui, a internet caiu, mas a gente voltou. Meninas, vamos entrando novamente, vamos esperar as meninas entrando. Olá, Monique, tudo bem? Vou chamar você aqui. Bem, hoje Monique entrou. Deu certo? Oi, Monique. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Queria achar um filtro aqui, mas estou me perdida aqui nos meus filtros hoje. Filtro é vida. Vamos chamar a Thaís. Débora também entrou. Oi, Débora, tudo bem? Já te chamo. Thaís já convidei, Débora também. Olá! Deu certo agora? Esperando a Débora entrar também. Você entrou e saiu, deve ter caído, né? E é mesmo, acontece. Boa noite. Oi, boa noite, meninas. Tudo bem? Deixa eu colocar meu fone. Eu tô falando, eu tô mexendo em alguma coisa aqui. É, eu colocar um Começou a aparecer uns negócios. Peraí. Gente, Deixa eu não, ver como eu arrumo isso aqui. não sabe usar essa modernidade. Ah, vou usar esse aqui, ó, que bonitinho. Incentivar. Tá com máscara protegida, tá bom. Eu não tô enxergando, acho que é aqui agora. Tirei? Não, né? Tá com Oh, meu Deus. umas bolinhas aí. Agora ficou azul. Tudo tá tirando. Ixi, Ah, tirei. conseguiu? Tá bom. Se Estamos ouvindo conseguir. bem, meninas? Tudo bem? Estamos ouvindo bem? Tudo. Aqui tá chegando bem o áudio. Tá chegando bem. Monique, Tá tudo bem aqui também, tô conseguindo. tudo bem? Então, tá bom. Gente, desculpa entrar um pouquinho atrasada, que eu acabei de chegar, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, nós vamos para nossa terceira live de Direito e Consumidor, nossa última live dessa semana, Direito e Consumidor. Entrou a Débora, que não tinha participado conosco ainda. A Monique e a Thaís já participaram, são administradoras dos grupos aqui, junto com a gente, tá? E hoje a gente vai falar sobre empréstimos indevidos para aposentados. Mas um grosso, meio, um pouquinho de cada coisa para a gente chegar no nosso assunto maior. Então, como a gente sempre começa, para quem não nos conhece, a gente vai nos apresentar, tá? Vamos começar pela Monique, por favor, Monique. Boa noite, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Monique Lopes, advogo há 4 anos aqui na região do Vale do São Francisco, Pernambuco e Bahia, né? E atuo também nessa esfera do direito do consumidor, nessa área. Espero estar trazendo aqui informações interessantes e importantes para vocês. Thaís, por favor, se apresente. Olá, boa noite. Eu sou Thaís Alves, eu sou advogada aqui no Espírito Santo. Eu atuo na área previdenciária. Eu tenho um escritório onde gerencio uma equipe de jovens advogados, dou mentoria aí para jovens advogados e junto com a Tatiele aí estamos auxiliando nessa produção de conteúdo na área previdenciária. Basicamente é isso. Débora, por favor, se apresente. Tá, meu nome é Débora. Eu sou bacharel em Direito, na luta aí com a ordem. Sou aqui do interior de São Paulo, Boituva, né? Boituva, Tatuí. E atualmente eu trabalho com empréstimo consignado. Então eu vou estar falando um pouquinho Sobre isso, sobre a tua área de sobre atuação, né? Juntamos isso. aqui o útil e o agradável aqui, né? Um ponto de cada uma consumidora, o pessoal de previdência, o pessoal, olha, casou bem o nosso tema com o grupo hoje, né? Vai A ficar bem legal. intencionalidade, né? É, bem interessante. Gente, meu nome é Tatiele Camargo, eu ajudo a administração aqui das amigas da Inteleão e participo de várias lives aqui interagindo com vocês. Eu atuo no Paraná, eu atuo com direito previdenciário já há mais de 10 anos, tá? E eu conheço a Débora há muito tempo também já, não nos conhecemos pessoalmente, nós já fazemos parte de uns outros grupos e a Débora é uma pessoa que eu tenho no meu coração, muito, muito querida para mim, de verdade. Vamos então começar a nossa live. Nós vamos hoje falar sobre os empréstimos, né? Eu vou dar uma introdução aqui, já vou puxar a Débora para falar a parte ali dela.
a gente pautou o tema empréstimos indevidos para aposentados. Então, começando da premissa mesmo, né? Quando eu sou aposentado que eu consigo fazer empréstimo, né? Então, pessoas que estão nos ouvindo, a gente costuma falar sempre isso, a gente direciona a live para os grupos jurídicos e não jurídicos, né? Pessoas que estão nos ouvindo, nosso público final, nossos clientes, nossos familiares, amigos de clientes, tanto para o público jurídico também. Então, a gente costuma falar de uma forma mais simples, não muito técnica, para que todos possam compreender, até porque as nossas lives ficam gravadas, etc, etc, tá? Então, para quem é do ramo jurídico, a gente não vai se pontuar muito em coisa técnica para ficar de fácil acesso para quem está nos ouvindo. Então, como que você consegue um empréstimo sendo aposentado? Depois que a pessoa passa quando ela chega no final do processo, que ela se aposenta real, tá? Depois de toda a demanda administrativa ou judicial, como quer que seja, ela abre um campo aí, um leque para algumas situações, né? Quando se aposenta, ela consegue liberar fundo de garantia, com a sua carta de concessão, e quando ela vai no banco conseguir seu primeiro benefício, aí abre-se também esse leque de conseguir fazer empréstimos consignados direto com o banco. Temos uma margem legal para isso. Então, aposentados de forma definitiva, eles têm esse benefício, assim, digamos, de conseguir isso, tá? Quem recebe amparo, LOAS, né? O LOAS, o amparo, é diferente a forma de empréstimo, tá? Acho que a Débora vai estar abordando um pouquinho isso aí também. Não é o empréstimo direto do INSS, mais popularmente conhecido. Não é o empréstimo consignado do INSS, é o empréstimo com o banco. Então, a modalidade que você se aposenta é o que vai gerar esse tipo de conseguir esse empréstimo com o banco. Já introduzindo a Débora, que trabalha mais nessa área, Débora, explica pra gente a margem que existe, como é que a pessoa costuma procurar, o que a legislação nos últimos anos, em tempo de pandemia, aconteceu aí, para a gente se atualizar. Tá, vamos lá. Então, o empréstimo, basicamente, aí aposentado e pensionista, que é o 32 e o invalidez também, né, o 41, o que acontece? Ele, passando todo esse processo que você já citou aí, ele, vamos dizer assim, abre-se uma margem. O que é essa margem? É diante do valor que ele está ganhando de aposentadoria. Então, por exemplo, para quem recebe aí um salário mínimo, que hoje está 1.100, então tem uma margem X. Ele pode procurar o banco dele, né, onde ele recebe essa aposentadoria, ou, no caso, uma financeira, que seria, no meu caso, procura uma financeira. Lá a gente sempre pede o quê? O CPF e a senha do meu INSS, para estar olhando qual é a margem liberada para ele lá no INSS. Uhum. Primeiro, porque o INSS é atualizado todos os dias. Então, suponha-se que ele tenha feito empréstimo em outro lugar. Para mim, no meu sistema, vai aparecer um determinado valor. Já lá nesse extrato, não tem erro. É o que ele tem liberado mesmo, já tirando ou não o que ele tem de consignado. Uhum. Diante disso, aí então a gente oferece. O senhor, vamos supor, né, tem 50 mil. Só que ele fala, não, Débora, é muita coisa, eu não quero. Eu quero um valorzinho X. Então a gente faz o cálculo para ver quanto que é liberado. E lógico, ele vai continuar com uma margem e vai ser utilizado aí uma outra margem pequena. Uhum. Desse valor. E com isso... Travou até chegar... Um pouquinho. Ver se ela volta ali. Oi. Voltou, voltou. Pode continuar. Então, aí, diante do fato dele, vamos dizer assim, ele fazer o empréstimo e não utilizar toda a margem, ele ainda vai ter aí um X valor para estar utilizando até dar os 35%. Hoje, se diz 35%, por quê? A margem, até antes da pandemia, era 30% do valor total... do benefício da pessoa, do benefício, isso. Aí, então, com a pandemia, veio-se, o ano passado, 5%. Foi aumentado 5% para empréstimo. Só que o que aconteceu? Final do ano,
todo mundo acabou fazendo empréstimo, né? Então, nós entramos esse ano negativados. Todos os aposentados e pensionistas que fizeram esse empréstimo, eles entraram negativados. Como a pandemia continuou e a necessidade do empréstimo aumentou, por quê? Diante do fato de muita gente desempregada, muito aposentado que está suprindo Família. As necessidades da família. Então, foi concedido novamente esses 5% do aumento de salário. Então, vamos dizer assim, para quem é aposentado com salário mínimo, o valorzinho liberado hoje é 52 e uns troquinhos. Então, ele pode pegar esse valor que vai dar 2.100, 2.200 aproximadamente, entendeu? Sim. Isso fazendo uma financeira. Só que o que aconteceu, tanto ano passado como está acontecendo esse ano? Muita fraude. Então, o que acontece? Ele não pediu esse empréstimo, mas o banco, né, não vou citar nomes, diante do fato de ter lá o histórico deles, acaba fazendo esse empréstimo sem o consentimento, entendeu? Aí, resultado, isso gera um certo transtorno, né? Tanto pro aposentado, que já está ganhando pouco, quanto para o sistema, depois está provando que ele não pediu, e aí você liga lá no 0800, né? E não consegue falar. Quando consegue falar, é uma burocracia enorme. Então, assim, hoje, né, na atual situação, entrou-se a validação digital, que teoricamente não é para haver fraude. Então, o que acontece? Você, tanto no banco ou com a financeira, você solicitou lá o valor da margem lá, quando você dá a entrada, o próprio banco já gera um link, aonde você faz a validação facial e documentos. Então, ali é na hora, não é... Ele tem um prazo de validade, após esse prazo ele é cancelado, então tem que começar todo o processo de novo. Então, isso veio para quê? Para evitar a fraude. Porque tá acontecendo muita fraude. E como eu disse, né, na hora de estar fazendo o cancelamento, tem bancos que, infelizmente, não cancelam, entendeu? E aí é onde procura advogado para entrar, né? Enfim, tomar as medidas cabíveis. Sim. Aí, assim, hoje, vamos dizer, hoje com essa parte digital, né? Com o empréstimo digital, para o aposentado ficou mais fácil e mais seguro. Porque sem a validação facial, e assim, a validação também tem alguns princípios. Não pode ter ninguém do lado, não pode, por exemplo, se ele for tirar a foto do lado de uma parede, tem, né, por exemplo, aqui, ó, tem que ser só o rosto e mais nada no fundo. Já para quê? Para evitar fraudes, né? Sim. Sim, para evitar fraudes. Então, você veja, né, voltando ali o que a Débora estava comentando, a gente vem com uma margem legal para quem está nos escutando, que é de 30%, que sempre foi, né? Com a situação da pandemia, tivemos esses acréscimos, pouquinho, 5, aumentou mais 5%, a pandemia continuou, como a Débora disse, vários aposentados acabaram suprindo as suas casas, porque filho desempregado, neto desempregado, então teve toda uma situação muito inesperada, né? Que a gente nunca passou por uma situação dessa. Então, que acabou o quê? Eu acredito que várias famílias acabaram se socorrendo dos idosos da casa para conseguir se manter. Só que daí nós temos outro lado da moeda, né? Que acontece a parte ruim, né? A parte de fugir ali da situação que é a necessária e
extrapolando com o valor dos empréstimos, extrapolando com o valor, o tanto de ligação, de coisas em cima. Daí que entra nós aqui, na parte jurídica aqui, de Código de Defesa do Consumidor. Eu vou falar um pouquinho da LGPD, que a Tamara ia falar, mas a Tamara não pôde participar, eu vou falar aqui por ela esse pedaço. Então, aí, nessa explicação da Débora, a gente entra na ferida, assim, digamos, né? Só para mim complementar o que a Débora disse ali, da parte dela, quando o INSS ele gera essas situações de pagamento e benefício, a Débora explicou ali, né? Ele atualiza diariamente ali se você faz algum empréstimo ou não, ele fica aparecendo no sistema, lá no setor certo ali, que você puxa no extrato de benefício ou vai fazer aquelas consultas dos empréstimos. No meu INSS tem um lugarzinho ali próprio para aquilo. E quando você vai receber os próximos, que você fica às vezes meio perdido, de quando vai ser meu próximo pagamento, tem umas datas X, que são as datas que o sistema roda, a gente fala que é maciça, o nome do sistema, que é maciça roda, e libera os pagamentos para todo mundo. Então, às vezes você entra num dia X, não está ali teu pagamento próximo, mas está ali os valores que a Débora disse, que é aqueles valores que conseguem ser liberados. Exatamente. Eu acho Tati, desculpa interromper aqui, mas só fazer uma complementação. Por isso que é tão importante para o aposentado, pensionista, ou para aqueles que não têm esse discernimento, um filho, um marido, ou quem é um pouco mais instruído, estar sempre entrando no aplicativo do meu INSS, olhando lá o extrato de pagamento, nós vamos chegar mais para frente sobre isso, mas sempre olhando, pelo menos uma vez por mês, o extrato de pagamento para ver se está tudo bem, se está dentro dos conformes, para evitar esse tipo de coisa, igual a Débora citou aqui, atualizado, né, diariamente. Então, não custa ali uma vez por mês dar uma olhadinha se está tudo certo. Sim. Mesmo porque, às vezes, a pessoa fala assim, fizeram um empréstimo e eu não, além de eu não ter solicitado, eu não sei qual foi o banco. Então, através desse extrato, lá vem constando qual foi o banco. Então, aí, por exemplo, não tem o número de telefone, lógico, mas tem o nome do banco. Então, ele pesquisa lá qual é o 0800 ou 4000 e liga. Ou procura aí, no caso, né, alguém que consiga fazer a ligação e ele entra. Por quê? No meio do atendimento, eles vão pedir para falar com o responsável pelo benefício. Sim, nós vamos explicar esse procedimento então lá mais para frente. Sim, então tá bom. É bem isso. Eu acho que agora a gente vai passar para a Monique falar um pouquinho sobre essas situações dos empréstimos, que acontece também esses juros, né, abusivos e como que o CDC protege essas pessoas agora virando lado, né? Falamos ali de como funciona a financeira, como é que funciona lá interno, e agora a Monique vem falando de como a pessoa se protege, como é que é os juros, o que o CDC pode começar a auxiliar. Feito, né? Isso, já fizemos, já aposentamos, a Débora já fez o contrato. Monique. Pessoal, boa noite. Como a colega falou, Débora, né, sempre tem um valor máximo em que a cooperativa, o banco, o que for, pode pegar em relação a desconto do valor que o aposentado ou pensionista recebe, né? E de acordo com a lei, salvo engano, acho que é 10.000, deixa eu olhar aqui, 10.820, o limite máximo da parcela de empréstimo consignado, ele não pode ser maior realmente do que os 35% do salário do funcionário, né? Mas, além disso, além de empréstimos, eu acho que vocês sabem também que algumas financeiras, alguns bancos liberam cartão de crédito para aquele grupo, né? Então, isso também não pode ultrapassar 5% desse valor, entendeu? Então, por exemplo, vamos botar um exemplo prático aqui. Se você possui um salário de, digamos, R$ 2.500 por mês, o empréstimo ele não pode ultrapassar o valor de R$ 750, né? E do cartão de crédito, no caso, 5%, o 125. Então, assim, é importante a pessoa também se atentar a isso. E outra característica também do empréstimo consignado é a taxa de juros reduzida, né? Teoricamente. Então, isso acontece porque vai ter a garantia daquele recebimento salarial mensal. Então, teoricamente, era para estar mais barato. Então, no consignado, a taxa média de juros, ela varia, né, de banco para banco, entre 20% a 35% ao ano. Enquanto outras modalidades, às vezes chegam até num valor maior de 3 dígitos, né, de porcentagem, e não é tão
como é que eu posso falar, tão atrativo para as pessoas. Por isso que muitos acabam pegando em nome dos pais, né? Usando o nome daquela outra pessoa para pegar aquele empréstimo. Mas o que eu recebo quase que diariamente é o seguinte questionamento dos clientes, né? O meu banco, ele está me cobrando juros abusivos, doutora? E eu vejo, assim, no dia a dia, que a questão ela vai além desses juros abusivos. Porque as coisas que os consumidores falam de juros abusivos, na verdade, é o início de um problema. Porque os bancos, eles praticam também essa capitalização de juros, ou seja, cobrança de juros sobre juros. E aí torna, às vezes, aquela dívida impagável, né? Então, tal prática, ela é um desrespeito para o consumidor e ela não é legal. Então, assim, até o próprio STF, ele já decidiu em súmula que isso é abusivo e não pode ser aceito. Então, as pessoas têm que realmente procurar um profissional para lhe auxiliar e ver se aquela taxa, né, porque cada caso é um caso, cada banco tem uma taxa diferenciada, né? E aí o advogado constatando, ou o PROCON, que as pessoas também podem procurar o PROCON para estar auxiliando também, ele pode pedir de volta em dobro tudo aquilo que ele pagou, que seria, no caso, a repetição em débito, mas isso só é possível com o auxílio do advogado. Os PROCONs não fazem esse tipo de pedido, né? Uhum. Então, a ação, quando se entra também, ela requer uma perícia contábil para ver se realmente houve esses juros abusivos, né? E aí, isso longe, né, de abranger todos os aspectos de ilegalidades que é feito pelos bancos. Então, assim, procure realmente um advogado para analisar o seu caso, ver se realmente está cumprindo esses juros, que é tecnicamente legal, que não tem um valor fixo, né, na verdade, e se está respeitando essa cota salarial que você recebe. Sim, sim, é bem exatamente isso. Tem situações que a gente só consegue requerer e fazer o direito da pessoa procurando o judiciário. Não é tudo, na verdade, é muito limitado até onde o PROCON consegue ir nesse tipo de situação, né? Tem que procurar o judiciário para conseguir abrir a demanda e procurar o seu direito, senão ela não vai conseguir ser assistida, nem amparada e nem ver cumprido o que a lei tem de direito para ela. A gente também ia abordar essas, eu acho que agora a Thaís que vai falar junto comigo, essas questões das ligações excessivas, do tanto que procuram a gente ou os idosos para fazer os como acham, né? Jesus como acham, do céu, né? Fala, Thaís. Eu acho importante citar aqui uma coisa, porque nós estamos falando aqui em empréstimo consignado e tal, baseando que todo mundo sabe do que a gente está falando. Mas para quem não sabe, porque não é aposentado, não é pensionista, mas está aqui interessado, porque pode ter algum conhecido que o empréstimo consignado, ele é aquele empréstimo que é feito pelo beneficiário do INSS e ele não vai lá no banco todo mês pagar parcela, não. Essa parcela já é descontada no benefício. Então, se ele recebe aí, vamos botar aqui redondo, R$1.000 por mês, e ele fez um empréstimo onde a parcela é R$300 por mês, naquele período de tempo ele vai receber apenas R$700. Já cai no banco R$700. É o INSS que paga lá o empréstimo. Dito isso, vamos voltar aí. Como é a minha pergunta? Essas pessoas conseguem encontrar o telefone desses beneficiários. Por quê? Eu tenho um caso do escritório, que porventura foi até a mesma pessoa que teve esse empréstimo devido, que ele aposentou num dia, no dia seguinte, e é um senhor humilde, semi-analfabeto, pedreiro, tudo. Então, assim, tudo que acontece, como eu sou advogada da família dele, tudo que acontece ele me liga. Ele aposentou numa terça-feira, na quarta-feira de manhã ele estava na minha porta. Aí eu falei assim, o que aconteceu, senhor fulano? Ele falou assim, doutora, estão ligando para mim negócio do empréstimo aí, mas eu não fiz empréstimo nenhum. Aí eu expliquei que era empréstimo consignado, que não era para ele aceitar, blá, blá, blá. Só que aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, esse senhor recebeu a concessão da aposentadoria ontem, não tem 24 horas, os bancos já começaram a perturbar o cidadão. E assim, é um absurdo, porque a gente começa a se questionar, fala, será que esses dados realmente são seguros? E aí o que acontece? Eles começam a ligar excessivamente, todos os bancos parece que acham a pessoa e começa aí a ligar. Aqui em casa eu tenho esse caso, porque o meu pai ele é aposentado,
E tem dia que ele tá assim, do nada ele dá uns berros. Eu olho assim, ele tá xingando no telefone, que eu não aguento mais, só hoje foi 5 ligações. E assim, é fato, você vê que é o dia inteiro ligando, oferecendo empréstimo, oferecendo consignado. Aí teve uma vez que ele fez um consignado pra gente fazer uma reforma, aí começou o inferno dobrado. Para eles ligando, querendo renegociar aquilo ali, porque no banco X era mais barata a prestação, era mais não sei o quê. Aí eu descobri um site chamado Não Perturbe, onde você pode registrar lá o seu nome, que em regra eles não podem mais ligar. Fiz isso, cadastro, bonitinho. Funcionou? Não, eles continuam ligando aí. Aí ele ainda fala para mim assim, eu não posso entrar com uma ação judicial. Eu falo, mas você vai entrar ação judicial contra qual banco? Porque num dia liga 5, 6 bancos. Parece que eles têm uma central que fala assim, hoje eu ligo, amanhã você liga, hoje eu ligo. Então, é muito confuso isso. E aí, o que acontece com esse senhor aí? Ele, né, não diz ele que não aceitou o empréstimo e tudo, ele estava até desligando o telefone. Ele falou, ó, quando a senhora precisar falar comigo, você liga para minha mulher, porque eu vou deixar o telefone desligado. Tá. Eu estava ali vendo os retroativos que ele ainda não tinha recebido, aquele processo todo. Entra um dado dia lá no extrato dele, vi um desconto, 300 e pouco, 440 reais. Aí eu chamei seu fulano, tem um desconto aqui na minha conta, doutora, a gente ligar. Porque eu fui lá no banco hoje sacar o dinheiro e aqui é interior do Espírito Santo, então não tem agência do Bradesco. Os saques são feitos ou no caixa eletrônico de um postinho que tem aqui ou numa papelaria, que é correspondente. Doutora, eu fui lá na papelaria para sacar meu dinheiro e disseram que não podia me dar o dinheiro, que não tinha o dinheiro para me dar. Aí eu falei assim, de repente eles não tinham dinheiro em caixa. Não, que na minha conta não tinha o meu dinheiro. Como assim? Aí que eu estava olhando o extrato dele, eu já tinha achado aquele valor estranho. Fui olhar, eles já estavam descontando há uns 2 ou 3 meses os tal dos 440 reais. Por isso que quando ele ia sacar o dinheiro, a papelaria dizia que não tinha o dinheiro todo, porque estava vindo já descontado. E aí foi aquela saga para descobrir qual era o banco, descobrir o telefone do banco, fazer contato com o banco. Fui lá no Bradesco com ele, pedi o extrato, tinham depositado 18 mil na conta do cidadão. Aí descobri o banco, o telefone, entrei em contato, me identifiquei como advogado dele. E aí eu passo no sentido de, você já teve o seu empréstimo, independente do contrato, se você aceitou ou não, você está lá com o empréstimo. O que eu faço agora? Bom, o passo é, identificou que você tem um empréstimo, identifica qual banco, igual a Débora falou. Identificou o banco, você pode até tentar fazer isso sozinho, mas normalmente eles não costumam resolver. Com um advogado já é meio complicado, você imagina sozinho. Então, o primeiro passo é tentar solucionar isso de forma extrajudicial. E aí, qual foi o passo? Liguei para o banco, me identifiquei como advogado, expliquei o que estava acontecendo, que ele não havia pedido empréstimo e aí o banco pediu para falar com ele, igual aí a Débora falou. Aí ele estava ao meu lado, ele falou, e muito nervoso, né, que não tinha pedido nada e tal, que era eu que ia resolver. E passou o telefone de volta. Aí eu conversei com a moça, expliquei. E para minha surpresa, ela não botou obstáculo. Parecia assim, que eles já sabiam que aquilo ia dar problema. No sentido de, tá bom, né, vamos cancelar e tudo bem. Aí ela falou assim, olha, doutora, ele não pediu, eu falei, não pediu, ele não quer, esse dinheiro tá lá na conta. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um boleto por e-mail no valor de 18 mil uns quebradinhos aí, ele paga esse boleto, a doutora manda para mim por e-mail e dentro de 48 horas a gente restitui o que ele pagou, que já tinha 3 meses descontando isso daí. Aí ele foi lá no banco, pagou, porque o dinheiro estava na conta, restituiu, eu mandei por e-mail e mandaram tudo de volta certinho. Nesse caso, graças a Deus, o contato extrajudicial foi suficiente e ele nunca mais teve problema. E aí eu entrei lá, perguntei se ele tinha interesse em fazer empréstimo, ele disse que não. Eu entrei lá e consegui fazer o bloqueio para empréstimos consignados no próprio INSS. Se você não tiver esse interesse momentâneo, você pode bloquear isso para que ninguém faça esse empréstimo em seu nome. Ah, mas se amanhã eu precisar fazer o empréstimo, você vai lá até a agência e desbloqueia a qualquer momento. É uma segurança a mais. E aí tem casos que você não consegue resolver isso tão facilmente assim. De ligar ao banco e dizer, não, tudo bem, toma aqui o boleto, toma aqui o dinheiro, tá tudo acabado. Lindo seria se fosse assim.
mas não é. Tem casos que você liga, briga, chora, implora, planta bananeira e o banco parece que ri de você. E aí, nesse caso, não tem outra alternativa a não ser ingressar com processo judicial. Por quê? Nesses casos, o PROCON, infelizmente, não consegue ajudar muito. Então, é preciso que você procure um advogado especializado em direito do consumidor, em direito previdenciário, porque ele vai saber os caminhos, primeiro aí pela via extrajudicial, que é sempre mais rápido, mas se não obter sucesso, ele vai ingressar aí com um processo judicial, uma obrigação de fazer para o banco bloquear, restituir, igual a Monique falou aí, em dobro as parcelas que foram indevidas, a depender do que aconteceu aí, se esse, por exemplo, essa pessoa com esse dinheiro que foi bloqueado indevidamente, ela deixou de pagar alguma conta que ela tinha assumido e o nome dela foi negativado, cabe danos morais aí. Então, assim, não tem como dizer que todo mundo que acontecer isso vai ter danos morais. Não. Mas dependendo de todo o conjunto, e aí o advogado que vai ter essa habilidade de identificar quem pode, quem não pode, quem vai pelo extra, quem vai pelo judicial, é que vai ter esses pormenores. E aí a Tatiele também complementa aí nessa questão, ela que trabalha, assim como eu, mais na área previdenciária, que tem esses casos, né, Tatiele, que os beneficiários aí do INSS nem sempre pedem o empréstimo e se veem aí presenteados com esse presente de grego, com dinheiro na conta que não pediu. Sim, acontece, tem acontecido bastante. Eu já tive casos da seguinte maneira, antes de eu saber que estava aposentado, já tinham ligado e o cliente me ligou. É raro, mas já aconteceu isso. Eles são muito rápidos. Né, eles são muito rápidos. Mas voltando lá no que a Thaís disse, eu vou complementar aqui uma situação que a Tamara iria falar, mas a Tamara não está aqui. Que até vou complementar e vou jogar depois para a Monique essa complementação da minha fala. Quando todas as informações que nós falamos aqui, como a Monique falou, tem a proteção do CDC, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, mas hoje em dia também existe a proteção da Lei Geral de Dados, da LGPD, tá? Que é uma lei mais recente, que nós fizemos semana passada, semana retrasada, uma semana inteira de LGPD, de uma forma bem básica. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os dados fornecidos, por exemplo, você foi no banco, você recebeu o teu benefício, você vai no banco. Quando o banco recebe quando você aposenta, gera-se um número de benefício. Esse número de benefício é informado para o banco, para mandar o teu dinheiro lá, tá? Nesse envio de dados, o INSS envia alguns dados que são necessários para que o banco tenha acesso a essas informações e saber que você agora está aposentado e você vai receber por mês X valor, tá? Então, essas informações que são enviadas são protegidas pela LGPD. Quando você vai perante o banco e você senta lá na frente do pessoal do banco e fala, vim receber meu benefício, o que eu faço? E o pessoal fala, me dá teu CPF, me dá teu RG, me dá teu comprovante de endereço. Isso também são dados que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, qualquer situação que você sentou lá, falou com a atendente e saiu fora, extrapolou, ela está protegida pela LGPD juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, porque são dados pessoais e o banco tem a finalidade, tá, de proteger essas informações. Quando você vai lá, você fala, eu quero só receber o meu benefício previdenciário aqui, eu quero uma conta de benefício, eu não quero uma conta corrente. Ou você fala, eu quero uma conta corrente. Os dados passados são para aquela finalidade. Passando disso, ocorre um desvio de finalidade. E isso entra na LGPD para ser cobrado junto com uma ação de direito do consumidor, tá? Isso agrega a mais, que é uma lei que não tinha, é uma lei de 2 anos para cá, mais ou menos, 2017, 2018, se não me engano, ela foi criada e ela hoje em dia está vigente. Então, o advogado, quando vai entrar com uma ação contra, busca o Código de Defesa do Consumidor e busca a proteção da LGPD quando há esse desvio de finalidade. Porque a LGPD é uma lei baseada em princípios. E os teus dados básicos são as coisas principais que você tem. Como a gente disse nas lives passadas, os dados eles têm muito valor. Porque com os teus dados, teu nome, teu CPF, teu telefone e teu endereço, eles fazem várias coisas. Tudo que a gente disse aqui. Eles ligam, eles mandam um cartão. Então, se você não autorizou, não solicitou, além do banco estar ferindo o Código de Defesa do Consumidor, ele está ferindo também você dentro da lei da LGPD,
tá? Então, nós temos mais essa cobertura hoje em dia. E esse E eu desvio de finalidade é muito importante. Fale, Thaís. Que não é também só os bancos, não. Eu acredito Não. que todo lugar que você, nesse caso dos empréstimos, dessas ligações irritantes, igual tem de operadora de telefone, de quanto Sim, mais. sim. Eu acredito que todo lugar que você faça o cadastro, que você dá esses seus dados, esse cadastro parece que ele sai voando por aí, todo mundo encontra. Porque tem Sim. telefones que você dá, igual, por exemplo, eu tenho um telefone de uso pessoal e eu tenho um telefone de uso profissional. O profissional é amplamente divulgado, então qualquer pessoa poderia ter acesso a ele. Ok. E no meu pessoal, eu não faço cadastro, são pouquíssimos lugares que eu faço. E vira e mexe, tem alguém me ligando. Aí eu falo assim, gente, quando que pegar esse telefone? O outro, tudo bem, né? Não tem nem como questionar. Mas esse, aí você fala, qual loja que eu fiz cadastro? Será que não passou o telefone? Será que não perdeu esse dado? E aí tem que sim, a gente infelizmente não tem como saber de onde veio esse cadastro, um mercado negro aí de dados, mas deve sim, por essa lei, ser punido para poder parar com isso, dar um pouco de sossego para as pessoas, né? Então, exatamente. Essa lei foi criada justamente para isso, né? Ela tem uma base europeia, que era quando, basicamente, de uma forma bem simples aqui, quando o dono do Facebook teve problemas com vazamento de dados, que interferiu muito nas eleições, então lá o regimento é muito mais forte, mais pesado do que o nosso, e criou-se leis e leis lá, até a gente criar a nossa aqui, passado um bom tempo. Então, a LGPD, nessa situação, ela anda junto com o Código de Defesa do Consumidor para a proteção de dados. A ANPD é o órgão que regula e é o órgão que ele ele é o órgão que ele é responsável por aplicar a lei, por fazer multas, por cobrança. Então, já está tudo vigente, tá? Em todas as esferas, em todas as situações de dados. Quem viu a nossa semana da LGPD, a gente falou muito sobre isso, e é um assunto muito interessante que todo mundo passa ou vai passar por isso, sabe? Esses vazamentos de dados, essas informações. Então, fora essa situação do consumidor e do CDC, que a Monique vai complementar, a LGPD está caminhando junto nessa situação e o banco ele faz o desvio de finalidade. O princípio e o que rege isso dentro da LGPD é que a finalidade do banco é pagar o teu benefício e ela acaba, às vezes, desviando o teu benefício, solicitando, enviando para você cartão, empréstimos que você não solicitou, que você não requereu. Então, fora toda a cobertura legal do direito do consumidor, tem toda essa cobertura legal também da LGPD, porque esses vazamentos de informações para N situações, como você disse, ligações, empréstimos, financeiras, em que elas não são autorizadas pelo cliente, são vazamentos de dados também, tá? A Mônica acabou de cair. A Monique caiu aí, enquanto ela volta. Deixa eu fazer uma pergunta para a Débora, não sei se ela vai poder responder, se não puder, tudo bem, você diga não sou capaz de opinar. Da seguinte maneira, existe um banco de dados, um cadastro, onde as financeiras veem esses dados e sabe, por exemplo, financeiro, você trabalha na financeira Y, você abre lá aquele dado para ligar, você sabe que a XYZ já ligou para o cliente antes ou não, você só tem acesso ali ao dado da Tatiele, o telefone, endereço e pronto. Não, então, eu só tenho o acesso aos dados dela. Então, assim, se alguma outra empresa já ligou, eu não tenho como descobrir. Não tem, então, aquela coisa igual, eu falo muito isso com meu pai, com as ligações que ele recebe, que ele fala assim, coloca aí que eu não quero mais receber essa ligação. Então, vocês não têm essa autonomia de colocar lá, o senhor fulaninho não quer mais essa ligação. Não, infelizmente, por exemplo, eu posso até colocar no meu sistema. Só que assim, como você disse no início, às vezes 5, 6, 10, 20 ligações a pessoa vai receber, entendeu? Então, quer dizer, eu não vou ficar o dia todo ligando para a mesma pessoa. Eu liguei aquela hora, ele disse que não quer, ou que tem interesse, enfim. Mas a minha ligação é única. E geralmente eu peço permissão para que eu possa novamente estar ou mandando uma mensagem via WhatsApp, ou ligando daqui a um mês. Então, ele já sabe que a Débora, né, da empresa tal, vai voltar a ligar.
Mas a maioria fica nessa ligação insistente. Então, liga de manhã, liga na hora do almoço, liga à tarde. Não, o que acontece não é nem a mesma empresa ligando várias vezes, não. É várias empresas no mesmo dia. Várias. Sim. O que acontece também muito hoje, com essa facilidade do chip, né, de você estar trocando. De número. Então, o que acontece? Às vezes, lá no INSS ficou registrado o telefone Y para dona Beatriz. Então, esses são os dados pelo qual eu tenho, né, conhecimento e vou ligar. Só que na hora que eu ligo, falo, oi, bom dia, dona Beatriz? Não conheço. Aí, no decorrer da ligação, a pessoa, às vezes, até quando está com paciência, ela explica que ela comprou, né, tá com chip há pouco tempo, tal. Então, o que acontece? Quando a dona Beatriz adquiriu aquele número, já era dessa pessoa. Ela se aposentou e foi aquele número. Então, às vezes, loja. Quantas vezes eu ligar? Que é loja. Não, mas eu queria falar com a dona Beatriz. Não, a dona Beatriz já se aposentou. Já tem uns 3, 4 anos. Então, imagina quanto tempo essa loja está recebendo ligação. Por quê? Não foi dado baixa lá no INSS, esse número. E aí, quando for ligar... Eu, no meu telefone, eu recebo ligação, assim, direto, procurando uma senhora Eulália. Eulália, se você estiver me assistindo, por favor, viu? Pague seu crédito aí, seu débito. Toda semana alguém procurando Eulália, que tá devendo aí um banco, não sei nem qual banco que é, acho que é Pan-Americano, procurando Eulália. Aí eu falo, olha, esse telefone é meu há mais de 5 anos, eu comprei, eu explico toda vez. Desculpa, daqui uma semana SMS. Senhora Eulália... Mas, enfim, então, daí... E isso acaba sendo ruim tanto para nós, né, que estamos aqui desse lado, quanto do outro lado. Por quê? As ligações são várias e de várias empresas diferentes. Então, com isso, como já aconteceu, chega um determinado horário que você liga toda, né? Oi, boa tarde, dona Beatriz, tudo bem? Tudo bem? É o caramba. Quem não tem nada com isso aqui, paga. Exato, menina, assim. E aí você fala, depois você desliga o telefone, lógico, sendo educada, né? Porque você não pode. Mas fala, eu só estou trabalhando, as pessoas precisam entender que eu só estou trabalhando. Mas, por outro lado, também, a encheção de saco... É porque não é a sua ligação. A sua ligação é a próxima daquele dia. Então você fala assim, poxa, ela explodiu comigo, eu só queria oferecer um produto. Cara, não é só o seu produto. Eu já cheguei a ligar no dia para 200 pessoas. Então, você imagina, eu, né, liguei para 200. Aí imagina essa pessoa... ou essas 200, recebendo mais 10 ligações, 20 ligações no dia, porque assim, é rápido, né? Você liga, se identifica, explica o que é, se ela fala, eu quero, dá continuidade. Se ela fala, não, obrigado, sendo educada, tá? Não, obrigado, desliga e parte para a próxima. Então, você imagina, é complicado mesmo. Exato. Monique, quando você saiu, eu ia chamar você ali pra gente completar. Eu tinha explicado ali da parte de você caiu, deu certo, voltou. Eu estava falando para as meninas a parte da LGPD, né? Que ela caminha junto com o CDC agora nessa defesa desse vazamento de dados. Completa alguma coisa dessa fala nossa do CDC junto com a LGPD ali, dessa situação que a gente tem hoje legal de busca do judiciário, dessas ligações existentes, dessa incomodação, dos danos, etc. Sim, realmente é uma coisa bem que incomoda o consumidor final, que às vezes até, como a colega falou, nem é para a gente mesmo aquele serviço e ficam reiteradamente ligando. Eita, travou a Monique de novo. Tem A internet tá ruim. Tá legal. Acontece. Ver se ela vai voltar ali. É que lá tá chovendo muito, né? Na cidade dela. Também. Hoje eu vou te falar, pegou para chover bonito. Acontece. Na hora que eu saí do escritório, e dentro do escritório eu não vejo, porque é tudo fechado. Quando eu abri a porta, eu falei, chover. Tá. E um frio. Caiu. Não, frio até que não, eu tô de blusinha de manga. Tá. Não, aqui esfriou. Aqui tá frio também.
Vou continuar ali a fala da Monique ali para o pessoal entender. Quando que começou essa situação a aumentar de forma significativa, né? Eu já atuo no INSS faz muitos anos. Então, antes, quando não era tão digital a situação, era muito mais difícil ter esses acessos. Existia, claro, existiam os empréstimos, existiam os consignados, mas era num volume muito menor, porque o acesso à informação era de forma mais arcaica. Então, era difícil da pessoa conseguir a financeira ter toda essa informação, o banco ter toda essa informação. O banco já tinha essa base de dados mais qualificado que todo o sistema, porque o banco já tem um sistema interno há muito tempo com dados, com informações. Mas era mais artesanal, né? Mas isso, era mais artesanal. Depois de algum tempo, quando criou-se o meu INSS e essa ideia de se virar mais digital, ocorreu essa situação de uma forma mais gigantesca, assim, digamos, né? Houve essa facilidade Então, é aquela situação. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ocorreu essa facilidade de você conseguir ter acesso aos dados, a informações e várias coisas dentro do sistema, mas houve e ocorre muito esse vazamento de dados, de informações hoje em dia. E as leis estão sendo criadas e ampliadas para proteger essa situação, para que você tenha realmente só a busca do que você realmente permitiu ali dentro do teu benefício. Então, no resumo, aqui que a gente tem mais uns 5 minutinhos, se a Monique não voltar, deixa eu até ver se ela apareceu aqui para mim convidá-la de novo. Não, ainda não voltou. No resumo, se acontecer a situação, né? Voltando ao que a gente já falou, né? O que você tem que fazer? Procurar o PROCON, se você desejar, que é uma coisa que não vai solucionar de uma forma 100%, tá? Porque tem várias situações ali que você não consegue resolver no PROCON. Procurar um advogado especialista, tá? Ou em previdenciário, ou em consumidor, principalmente, que vai poder te ajudar de forma mais robusta sobre o que você está passando de situação, tá? Para pedir o cancelamento, às vezes até trocar de banco o teu benefício, tá? Ou atualizar os teus cadastros perante o INSS ou os órgãos para que você consiga não ter mais esse incômodo das ligações, como a gente disse, mas também esse incômodo da parte de você não ter solicitado algumas situações, não só empréstimos aqui eu falando, né? Eu tenho vários clientes, isso que foi uma coisa bem chata que aconteceu, eu tenho meus clientes, a maioria são da zona rural, né? E depois de 3, 4 meses de eu voltar lá, deles virem depois no escritório, clientes meus que não sabem ler, não sabem escrever, mal sabem assinar o nome, voltar ali no escritório meu, mostrando, doutor, o cartão que chegou, vim aqui mostrar. E quando eu vou ver, é um cartão internacional. Né? É uma coisa absurda, né? E, às vezes, o cliente vinha ali com um desconto de 140, 180 reais por mês para ter a conta do banco. Então, assim, explicando legalmente falando, né? Quando você vai no banco, o banco tem a finalidade X de atender você. Ultrapassou aquilo, procura um advogado, tá? Ultrapassou aquilo com cartão, com empréstimo, com uma cobrança ali impossível, não só o empréstimo, como nós estamos falando aqui, mas às vezes com várias taxas que você não quer mais. Sim, tem que ir lá no banco, você tem que sentar lá com o gerente, pedir, formalizar esse cancelamento. Semana passada eu fui fazer isso para uma pessoa da minha família também. Eu fui tirar um extrato mensal lá que eu levo para o meu avô quase sempre e vi várias taxas sendo cobradas e coisa que ele não usa, ele está de idade, ele não usa várias situações. Tive que pegar o extrato, ir lá pessoalmente, sentar com o gerente da conta dele, pedir o cancelamento de várias coisas que ele não usa, que no montante quase chegava a 100 reais mensal, que não tem a menor necessidade. E para ele, 100 reais mensais faz falta uma compra de medicamento. Claro. Então, é uma coisa necessária. E é importante também falar aí, porque a conta do benefício, você não paga taxa, desde que você use apenas para a conta de benefício. Conta corrente é outra história. Ainda tem também a opção da conta corrente lá do chamado cesta básica, que com algumas limitações você não paga a mensalidade. Mas para quem quer usar aquela conta naquele banco X, só para receber o benefício, o banco não pode te cobrar. Se ele está cobrando, procura o PROCON ou um advogado especializado, porque isso é ilegal. Sim, exatamente. Quando você vai, eu quase sempre acompanho meus clientes nos primeiros pagamentos, porque eu sei que eles, se forem sozinhos, né, pode acontecer um transtorno. Já tem alguns bancos X que eu prefiro trabalhar, que eu não tenho problema,
que são mais fáceis de lidar, eles estão mais acostumados também, e até por ser cidade do interior, não é todos os bancos que existem próximo àquela cidade. Então, tem um limite X de banco que tem ali. Então, quando você chega ali com o teu pai, com a tua mãe, você, para fazer esse recebimento, você tem que falar, é o meu primeiro pagamento e eu quero uma conta só para o meu benefício. Ponto final. Porque, além disso, às vezes você senta no banco lá e eles começam a fazer aquele monte de papel para você assinando, ou colocando o dedinho. E quando você vai ver, depois eles falam assim, a conta é gratuita, é grátis a conta, tá? Não vai pagar nada. Mas por quanto tempo que eu não vou pagar nada? Porque várias vezes, quanto tempo que eu não pago nada? 3 meses ou 6 meses. Depois começa a vir a cobrança de novo. Tá? Então você vem a cobrança sim. Então você tem que se atentar a isso. São pouquíssimos bancos que fazem certinho essa regra, que você vai, solicita o pagamento do benefício e que ele não faz nada além do que você quer, tá? É muito difícil isso acontecer em alguns bancos, até os bancos maiores, os bancos do governo, essas coisas assim. Mas os bancos mais, os privados, são que eu sinto no meu trabalho mais dificuldade de conseguir que esse mal não aconteça. Que eles vão e eles conseguem fazer tudo. E uma coisa também que eu ia comentar que também é importante, às vezes o idoso, ele vai direto no caixa eletrônico receber. Tá? Sim. E lá no caixa eletrônico, cada caixa eletrônico tem um sistema. Até a gente, às vezes você vai num banco diferente, você vai usar o caixa e você não consegue entender. Porque é tanta informação que você não sabe onde você aperta. Imagina o idoso. Sim. Então, várias vezes, às vezes ele vai lá para sacar o 1.100, que é o salário, e aparece 5.000. Ele não entende o que é. Ele entende que ele tem 5.000. Ele vai lá e pega. Aí é pior ainda, né? Porque às vezes gasta o dinheiro achando que o INSS colocou lá de brinde e quando você fala assim, não, vamos devolver, não tenho mais esse dinheiro. E aí é outro problema para resolver. Que acontece também. Então, são detalhes que quando a pessoa é de idade, precisa ter um pouquinho mais de atenção, ou alguém da família ter um pouco mais de atenção, ou realmente passar com segurança para um banco em que seja só uma conta para receber o salário e a pessoa não fique mais mexendo com isso. Só que, claro, nós temos essa situação de pandemia, de transtorno, de pessoal sem trabalho, de famílias, de pessoas necessidade. Então, tem essa diferenciação que acontece, infelizmente, né? Mas tomar cuidado. Desculpa. Não, imagina. E é importante a gente falar também, Tati, a questão da senha do meu INSS. Às vezes a pessoa passa a senha para um vizinho, um amigo, olha aqui para mim, olha aqui, vai numa loja, não sei por que dá a senha do meu INSS. Gente, a senha do meu INSS é uma senha, o nome já fala, é para sua segurança. Então, não dê essa senha para estranhos e até mesmo para conhecidos. Quando alguém falar assim, me dá a sua senha do INSS. Tá, para que você quer essa senha? Para eu ver não sei o quê. Mas para que você quer isso? Por quê? E fica do lado e olha o que a pessoa está fazendo. Porque às vezes você passa a senha do meu INSS na maior boa vontade e essa pessoa, que às vezes é seu conhecido, mas você não conhece tanto a índole dessa pessoa, vai fazer um empréstimo indevido ao seu nome e você está com aquele problemão. Então, guarde essa senha em lugar seguro, não passe para qualquer pessoa. Se sentir que tem alguém entrando, troca a senha, que é facinho lá no sistema. E quando você for no banco, igual a Tati falou aí, a questão do caixa eletrônico, você tem dificuldade, não peça ajuda para o coleguinha do lado. Olha aqui para mim, minha senha é XYZ. Peça ajuda para funcionário do banco, para que você tenha essa segurança de não ser fraudado, não só com o empréstimo, mas da pessoa fazer transferências, fazer compras. Não passe esses seus dados com tanta facilidade. Às vezes a gente confia nas pessoas e acaba entrando pelos canos aí. Eu acho bem interessante também, para ser sincera, é o meu pensamento particular. Eu acho que quando a pessoa é um pouco mais de idade, eu acho que nem o aplicativo do banco dentro do celular ela deve ter. Porque eles são complexos, sabe? Às vezes abre lá N situações e a pessoa de mais idade não sabe onde está apertando. E às vezes aperta no empréstimo também. Então eu acho que tem algumas situações que são para facilitar, mas conforme quem vai utilizar daquela situação que seria para facilitar, acaba complicando. Então eu vejo que, por um cuidado, eu acho que não deve-se ter alguns tipos de aplicativos dentro do próprio aparelho, porque não tem necessidade.
Eu penso assim, pela simplicidade, às vezes, do idoso, Sim. de não estar habituado com celular, com aplicativo, com senhas ali, né? Digitar ali na tela, só como é hoje em dia a maioria dos aparelhos são. Então, eu acho que às vezes uma coisa que é para facilitar acaba prejudicando a pessoa. E daí, para ela conseguir retornar toda a situação, ela tem que entrar com uma demanda e dá muito transtorno. Sim, é bem desgastante. Meninas, nós estamos nos nossos últimos minutinhos aqui. Se quiserem finalizar a fala de vocês, aqui nós estamos, acho que temos uns 2 minutinhos aqui. Vamos começar, então. Primeiro falando aqui da Monique, que ela mandou uma mensagem que está caindo, não está conseguindo retornar. E aí, em nome dela, agradeço aí a participação de todas. Agora, falando em meu nome de novo. Agradeço aí a todo mundo que está aqui conosco, que vai assistir depois. Muito bom tratar esse assunto com vocês aqui também. A Débora aí, que está chegando a primeira vez, seja bem-vinda. Possamos ter mais bate-papos como esse. Igual você falou, os dois lados da moeda, né? Isso é muito importante, esse diálogo. Para quem está assistindo a gente aí, que ainda não nos segue no Instagram, puxa aqui, ó, e segue. Eu, Thaís Alves, Satiele Camargo, a Monique Lopes Advocacia, a Débora vai passar o dela aí, o Amigas Dentes de Leão. E fica com a gente, porque na próxima semana também, eu não sei aí qual é a programação, ainda não me lembro, mas a Tatiele vai estar divulgando lá no Amigas, e é sempre bom ter vocês aqui com a gente. Débora, se despeça, temos 1 minutinho. Tá, é isso aí, então, né? Só queria agradecer a oportunidade. A minha primeira vez, espero começar a participar mais vezes. Que bom. E foi um prazer, né, conhecer as meninas pessoalmente, virtualmente, né? Mas obrigada, gente. Obrigada mesmo e uma boa noite. Obrigada, eu também. Obrigada, meninas, por terem participado. Então, como a Thaís falou, nós terminamos a Semana de Direito do Consumidor. Infelizmente, a Monique não vai conseguir voltar, que a internet dela está realmente ruim, não consegue voltar. Eu agradeço a Monique por ter participado dos 3 dias aqui conosco. A Thaís também, a Débora também, a Tamara, a Isabelle, a Camille também, que participaram durante a semana, tá? Nós vamos ter uma semaninha aí de folga, um pouquinho. Nós vamos voltar com umas coisinhas diferentes daqui uma semana e pouquinho, tá? Então, quem tá aí nos seguindo, nós tivemos bastante acesso de bastante pessoas esses últimos tempos, então nós estamos formalizando umas coisas novas com as administradoras aqui e vai vir umas coisinhas diferentes. Nós vamos ter uma semana de folga para organizar umas coisas novas, tá? Mas segunda-feira temos a live da série Realize com a Paloma. E daí na outra segunda-feira também vamos ter... as coisas novas vão começar na outra segunda, tá bom? Siga então, o perfil Amigas Dentes de Leão para saber, né, Tati? Porque não vai pegar assim aí também de bandeja. Não, vai ser umas coisas... Vão ser coisas bem legais, bem interessantes. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Abrimos os 20 segundos aqui. Boa noite, fiquem com Deus. E até as próximas lives nossas, tá bom? Se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Beijo.